Nesse vídeo, eu quero trabalhar um pouco mais com vocês a tal da regra de 3, que é muito comum, muito frequentemente utilizada em trabalhos com sementes. Na pesquisa com sementes, uma situação que a gente pode encontrar frequentemente no laboratório é a existência de repetições com número diferente de sementes. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, um gearbox com 13 sementes. E do lado direito, um gearbox com 8 sementes. Vamos supor que no gearbox da esquerda eu encontre 9 sementes germinando. E no da direita eu encontre 6 sementes germinando. Em qual deles eu teria maior porcentagem de germinação? Frequentemente, nós reportamos os valores de germinação em porcentagem. Uma das vantagens é justamente essa, porque eu transformo os diferentes totais, eu padronizo os diferentes totais. No nosso caso, por exemplo, um total era 13, o outro total era 8, eu padronizo isso aqui a um total único 100. Por isso, eu vou dizer quantas sementes seria o correspondente, quantas sementes germinaram em um total de 100, embora eu tenha usado números diferentes. Então, por exemplo, no nosso caso, um total em que eu tinha 13 sementes, 9 germinaram. E num total em que eu tinha 8 sementes, 6 germinaram. Quanto seria isso aqui se eu convertesse o total para um total único 100? Então, aí vem aquela regra de 3. 13 vai corresponder a 100. No caso de 100, quanto corresponderiam 9? E aí eu faço aquela regra, x igual a 9 vezes 100 dividido por 13. E isso vai me dar 69%. Agora, quando eu considero que 8 sementes corresponderiam às minhas 100, quanto corresponderia à germinação de 6? Nesse caso, y igual a 6 vezes 100 dividido por 8, que vai ser igual a 75%. Então, embora eu tenha um menor número de sementes germinando aqui, a porcentagem é maior do que aquela que teve o maior número de sementes, porque o total era maior também. Agora, vamos ver uma outra situação em que não é com sementes necessariamente. Você conseguiria estimar, por exemplo, a altura daquele pinheiro, aquela araucária que está lá atrás? Não um valor exato, mas uma estimativa de altura? A primeira coisa que eu vou fazer é cortar esse graveto num tamanho de 20 centímetros, que eu sei que é o tamanho da minha chave. Então, aqui e aqui eu cortei um graveto de 20 centímetros. Agora eu vou afastar esse graveto a 50 centímetros da minha vista e vou fazer com que ele encaixe exatamente da base à altura da árvore inteirinho. Para isso eu caminho para frente e para trás até que ele se encaixe perfeitamente na árvore. A partir do momento em que eu encaixei esse graveto na árvore, agora eu caminho a passos padronizados até a base da árvore. Eu, por exemplo, sei que o meu passo padrão tem 75 centímetros. Cheguei aqui na base da árvore e eu contei 130 passos. Se eu tenho 75 centímetros em cada passo, isso vai me dar 97,5 metros, a distância daqui até aquele ponto em que eu estava quando o graveto encaixou inteirinho na árvore. Então, agora nós temos aquele nosso pinheiro, aquela nossa araucária, né? E eu tenho o meu olho aqui que observou aquele pico da árvore e que observou a base da árvore. E a 50 centímetros do meu olho, eu tenho aquele gravetinho que tem 20 centímetros. Eu quero saber a altura desta árvore. E eu sei que esta distância aqui dos meus passos corresponde a
97,5 metros. Então, como eu tenho dois triângulos retângulos equivalentes, eu posso dizer que esta medida x sobre esta base do triângulo 97,5 vai ser igual a esta medida, esta altura 0,2 sobre esta base 0,5. Novamente aqui nós temos uma regra de 3, basicamente, ou seja, x para 0,2, 97,5 para meio. Então, eu posso desenvolver essa equação, eu vou ter o seguinte, que meio x é igual a 97,5 vezes 0,2. E daí eu tenho que x é igual a 97,5 vezes 0,2 dividido por 0,5. Isso vai me dar aproximadamente 40 metros de altura. Então, a gente não aprende que quando a gente tem uma equação assim, se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Se está somando, passa subtraindo. Veja a similaridade disso com essa regra de 3. O que eu fiz foi, passei esse aqui para lá, então 97,5 foi multiplicar o 0,2 e foram divididos por meio. Olha o que seria aqui nessa regra de 3. X é igual a 0,2 vezes 97,5 dividido por 0,5. Não é isso? X igual a 0,2 vezes 97,5 dividido por 0,5, que é o que a gente fez lá em cima. Agora, por que é que quando eu tenho uma situação dessa, eu faço quem está dividindo passar multiplicando, quem está somando passar subtraindo? Não é simplesmente uma decisão que foi tomada de se fazer isso. Então, vamos lá, o que eu tenho é x sobre 97,5 é igual a 0,2 dividido por 0,5. Há uma igualdade aqui. Se há uma igualdade, eu estou afirmando que todas as operações feitas do lado de cá serão iguais às operações feitas do lado de lá. O resultado desse lado tem que ser igual ao resultado do outro lado, por isso é uma igualdade. Se é uma igualdade e eu quero isolar o x, eu preciso eliminar quem não é x do lado de cá. Então, se, por exemplo, aqui x está sendo dividido por 97,5, para que eu elimine 97,5, só tem um jeito. Eu preciso colocar 97,5 em cima. Eu preciso multiplicar x por 97,5 e dividir por 97,5 para que eles possam ser anulados. Ora, se é uma igualdade, tudo que eu faço do lado de cá, eu tenho que fazer do lado de cá também. Então, se para eliminar esse 97,5 eu tive que criar uma multiplicação por 97,5, eu tenho que criar uma multiplicação do lado de cá também. Por isso que a gente fala passa multiplicando. Por isso que a gente fala passa, se está somando, passa dividindo. Se está somando, passa subtraindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, é que eu preciso manter a igualdade. Tudo que eu faço do lado de cá, eu tenho que fazer do lado de cá também. Voltando àquela nossa situação da germinação, seria o equivalente ao fazer esse triângulo. Ou seja, qual é o meu total? 13. E eu quero que esse total seja 100. Quanto foi em 13 que germinou? 9. E eu quero saber quanto que germinaria aqui. Ou eu poderia fazer o inverso, né? Eu poderia, num triângulo desse aqui, fazer o contrário. Chamar de 100 esta medida e de 13 esta medida. E chamar de 9 quanto germinou e eu quero saber o quanto germinou. Enfim, de qualquer forma que você monte essa estrutura, você sempre vai acabar numa regra de 3, ou seja, 13 sobre 100 vai ser igual a 9 sobre x. Olha lá, regra de 3 de novo. Esse é igual a esse vezes esse dividido por esse, né? Então, x é igual a 9 vezes 100 dividido por 13, que é aquilo que a gente montou lá em cima, aquele esqueminha que a gente montou lá em cima, tá ok?